Olá, meu nome é Deise, eu sou da paróquia Nossa Senhora das Vitórias e venho aqui falar um pouquinho da minha experiência, do meu trabalho na missão dentro da igreja. Atualmente participo e trabalho pela Pastoral da Juventude. No momento estou na coordenação nacional da Pastoral da Juventude pelo Regional Nordeste 3, Bahia e Sergipe, mas para a gente chegar em determinados espaços a gente tem toda uma história percorrida. E nesse sentido, eu entendo que a missão ela começa a partir do momento que a gente é batizado na igreja. E quando eu paro e penso, né, desde a minha infância, eu lembro que eu já participava de várias atividades, vários espaços dentro da igreja. Isso faz com que o nosso compromisso, o nosso sentido de pertencimento, né, ele seja cada dia mais aflorado. E nesse sentido, eu acredito que o trabalho missionário, a proposta da gente, né, servir a Deus, ela deve ser muito maior do que muitas vezes aquilo que a gente imagina que pode fazer, o que pode oferecer. E quando a gente imagina, né, missão, às vezes a gente acha que é só aquela pessoa que sai, que vai para outro país, que vai para outro estado e fica lá longe da sua família e enfrenta muitas dificuldades. Mas a missão ela se dá no dia a dia, né, no nosso trabalho na comunidade, no nosso grupo, na nossa pastoral. E nesse sentido, o que nos move, né, no trabalho missionário é a proposta da pessoa de Jesus em nossas vidas. Se a gente não tiver essa paixão, esse amor em conhecer e em querer viver a proposta de Jesus em nossas vidas, e não tiver também essa vontade de querer mostrar esse Jesus, esse Deus, né, esse Deus da vida para os outros, eu acredito que a gente não consegue seguir na nossa missão. Nesse sentido, né, eu estou já há 10 anos dentro da Pastoral da Juventude, comecei ainda na minha adolescência e foi um momento de muito crescimento, né? A gente vai participando dos espaços, vai conhecendo novas pessoas, vai se apaixonando cada dia mais, né, pela proposta de Deus na nossa vida e vê que não existe um sentido a gente estar dentro do espaço, como é o espaço da igreja, e a gente não trabalhar pro bem-estar desse mesmo espaço. E nesse sentido, a missão ela nos desperta não só a conhecer Jesus, mas também a conhecer o outro e a descobrir Jesus no outro, né, no nosso próximo, no nosso irmão. E eu acredito que o trabalho, o tempo, né, os momentos que a gente se dispõe em estar trabalhando, eu acredito que isso é favorecido, né? Como a gente faz um trabalho mais específico com a juventude, a gente consegue ver isso de forma muito forte, né? A presença de Deus no outro, sobretudo nos nossos jovens. E eu acredito que a missão, ela não é fácil, né? Ela não é simples e muitas vezes ela exige muito de nós. Exige muitas vezes que a gente abra mão das nossas propostas, nossos projetos pessoais. Exige muitas vezes também que a gente fique em silêncio para ouvir o outro, mas exige também que a gente se manifeste e se mostre. E se mostrar seguidor de Deus, né? Seguidor de uma religião, também não é fácil. A nossa missão não é só dentro da igreja, não é só dentro do templo. A nossa missão também é no dia a dia, no nosso trabalho, no nosso estudo, em qualquer espaço que a gente esteja, a gente tem que ser missionário, né? O ser missionário, eu acredito que não é só ir lá e mostrar a Bíblia e pregar a palavra, mas a gente tem uma atitude cristã, tentar ser cristão um com o outro. E a gente também imagina que a missão ela vem assim meio que no estalar de dedos. E não, ela vem de forma muito simples, muito tranquila. Aos poucos as coisas vão se mostrando, vão se vão ficando claras e os caminhos vão se abrindo pra gente. E nesse sentido, já que a gente fala da missão, a gente também muitas vezes faz uma relação à questão das vocações. E a nossa vocação, Deus nos mostra. Muitas vezes a gente acha que não quer uma coisa e Deus mostra aquilo, né, e nos leva para aquele caminho. E eu acho que o primeiro passo para a gente tentar entender a questão da vocação da nossa vida é se perguntar, né, qual é a minha vocação? Ou qual é a vocação que Deus quer para a minha vida?
Alguns têm a vocação realmente de seguir uma vida religiosa, outros tentam e a vida ou os momentos vai mostrando que isso não é o caminho, mas mostra também que existe uma vocação para aqueles que não são necessariamente religiosos ou religiosas, né? E eu acredito que o papel do leigo, ele é fundamental na igreja, né? Ser missionário hoje, nos tempos de hoje, é muito difícil, né? E eu acho que o desafio nosso da Igreja Católica, é despertar essas novas vocações, esse espírito dessa missionariedade nos outros, né? Nós tentamos fazer isso na Pastoral da Juventude, despertando mesmo, mostrando que ele é importante, que o trabalho dele, que a presença dele, que a opinião dele é importante. Mas, acima de tudo, a gente tem que cada dia mais mostrar a nossa alegria em conhecer a Deus, né? Se a gente mostrar que Deus é, não, que a presença de Deus na minha vida não traz nada de novo, não traz nada de renovador, eu acredito que a gente não consegue fazer o nosso trabalho de missão. Então eu desejo para quem estiver ouvindo, quem estiver assistindo, né, que se sinta compromissado, que acredite, que não desista, porque o trabalho da missão é longo, é árduo, mas sobretudo é recompensador, né? Ter a presença de Deus na nossa vida, reconhecer Deus no outro, eu acredito que nos faz cada dia mais felizes e, sobretudo, nos dá força para seguir adiante na caminhada da igreja. Um abraço. Bem, eu como leiga, sou uma pessoa casada, tenho 3 filhos e sou também assim catequista, né, dentro da minha igreja, dentro da minha comunidade, e faço esse trabalho juntamente com outros catequistas, e é um trabalho assim muito gratificante, no qual a gente vê assim o crescimento das nossas crianças e a gente vai crescendo junto, né? Nesse andamento que é viver verdadeiramente a palavra de Deus. E a gente percebe assim o quanto é maravilhoso você fazer parte, né, deste reino onde a gente vê assim as dificuldades que nos encontramos mediante as famílias, mas quando você depara assim com meninas que estão dentro da igreja caminhando com vontade, com aquele desejo de aprofundar cada vez mais, aí você percebe que é muito valoroso o seu trabalho dentro da igreja. Como disse, né, a messe é grande e poucos são os operários. E se você se sente chamado a fazer parte dessa igreja, venha conosco. É muito bom. Agora é tempo de ser igreja, caminha juntos, participar. Agora é tempo de ser igreja, caminha juntos, participar. Essa é uma das tarefas que na nossa avaliação ela se constitui exatamente na missão do servir, do se colocar à disposição principalmente daqueles mais fragilizados, das pessoas mais humildes, mais necessitadas, e a nossa participação ela se dá muito por conta da vida na comunidade, na base, ou seja, a necessidade de nos organizarmos enquanto comunidade em busca daquilo que seja o bem comum. Assegurar esses direitos tem sido o nosso compromisso, a nossa missão, direitos à saúde, à educação, à segurança, à moradia, ou seja, o que nós pretendemos da nossa ação na política? É fazer com que as pessoas sejam respeitadas e que a política sirva exatamente para buscar esse nivelamento, esse olhar olho no olho na mesma altura, onde a política seja um instrumento de transformação para as mudanças necessárias, para as melhorias necessárias. Quando a ação da política ela é benéfica,
quem aparece é o resultado da política, não é o político que tem que aparecer. E nós vimos e estamos praticando isso como também uma missão, na certeza de que esse caminho tem sido um caminho de transformação e busca dessas melhorias, é lógico, com todos os desafios, com todas as limitações, inclusive as limitações de cada ser humano que somos e com as falhas que temos, mas essa tem sido a nossa disposição enquanto cristão, enquanto leigo e enquanto quem vê na ação evangelizadora também esse instrumento de transformação, de respeito ao próximo. A nossa manifestação política ela tem sido dessa forma e nós temos tanto agradecido a Deus por nos dar essa condição, ao mesmo tempo nós estamos buscando essa orientação divina para essa convivência, uma convivência que não é tão simples, tão fácil, ela é desafiadora, mas que ela precisa e carece de uma presença e um acompanhamento de todos nós, não só no momento da eleição, não só no momento da política, vamos dizer assim, mais entre aspas, né, no período eleitoral, mas também acima de tudo, acompanhando a ação política no decorrer do exercício dos mandatos, para que nós possamos ter essa orientação, esse acompanhamento e fazer com que essa política seja uma ação de todos nós. Deus chama a gente pra um momento novo, de caminhar junto com seu povo. É hora de transformar o que não dá mais. Sozinho, isolado, ninguém é capaz. Por isso vem, entra na roda com a gente também. Você é muito importante. Por isso vem, entra na roda com a gente também. Você é muito importante. Vem. Não é possível crer que tudo é fácil. Há muita força que produz a morte, gerando dor, tristeza e desolação. É necessário unir o cordão. Por isso vem, entra na roda com a gente também. Você é muito importante. Por isso vem, entra na roda com a gente também. Você é muito importante. Vem. A força que hoje faz brotar a vida atua em nós pela sua graça. É Deus quem nos convida pra trabalhar, o amor repartir e as forças juntar. Por isso vem.